Olá, meus irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia da nossa jornada de 14 dias de jejum. Nós estamos aí jejuando com o tema Novo de Novo e eu tenho certeza que seu coração tem sido edificado, inspirado através de cada um dos capítulos que você tem compartilhado, lido e sido enriquecido. Se você ainda não está inscrito na nossa jornada, você pode fazer isso. É muito importante que você se inscreva para que nós consigamos saber exatamente quantas pessoas estão participando dessa jornada de jejum e oração. Tempo de jejum é tempo de oração intensificada, então durante esses dias, esses 14 dias de jejum, enche o seu coração de ânimo e de expectativa para orar mais e para orar melhor também. Como eu disse, hoje nós vamos compartilhar sobre o terceiro capítulo. O tema do nosso capítulo é Começando Bem. Isso é maravilhoso, porque todo mundo certamente deseja começar bem. É claro que é muito importante que você termine também de maneira apropriada, mas é muito importante que você comece com os princípios, com os fundamentos corretos. Vamos ler juntos Romanos, por favor? Romanos capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O problema é que muitas pessoas elas preferem fórmulas ao invés do Evangelho. Isso é algo muito importante de você entender. Nós não podemos substituir jamais o Evangelho, porque o Evangelho ele não tem poder. O Evangelho não é apenas uma mensagem poderosa. Paulo define dizendo que o Evangelho ele é o poder de Deus. Então troque as fórmulas da sua vida pelo Evangelho. O que eu preciso fazer para ter um casamento bem-sucedido? Você precisa do Evangelho. O que eu preciso para ter um ministério bem-sucedido? Você certamente precisa do Evangelho. Eu sei que normalmente as pessoas elas querem ouvir passos práticos, o que elas precisam fazer para resolverem os problemas delas. Mas a grande verdade é que a resposta de Deus para nós é o Evangelho. O Evangelho ele não é uma mensagem de fórmulas. No Evangelho nós não encontramos métodos ou passos, porque o Evangelho ele tem a ver com uma pessoa. O Evangelho na verdade é Cristo. Jesus mesmo disse a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não importa aonde você queira chegar, Cristo ele é o único caminho. As fórmulas, elas nos falam, em certo sentido, de uma mentalidade legalista, de uma mentalidade que é baseada na meritocracia, naquilo que nós precisamos fazer com o intuito de nos esforçarmos para conquistarmos algo da parte de Deus. Porém, o Evangelho ele não tem nada a ver com aquilo que você é capaz de fazer, porque a mensagem do Evangelho ela é baseada na obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, grave isso no seu coração. Tudo que você precisa é do Evangelho. Existem algumas tradições que são boas e que nós realmente precisamos praticar elas. Às vezes, são atitudes tão simples, mas nós deixamos elas de lado por tanto tempo e por isso nós experimentamos as consequências de não termos essas práticas positivas na nossa vida. Há tradições que reforçam o Evangelho, que vão reafirmar a mensagem e que dentro delas existem algumas atitudes que fazem toda a diferença na sua vida. Eu queria compartilhar com você, dentro do capítulo 3 do livro, pelo menos 10 atitudes que você deveria ter para começar bem. A primeira atitude muito importante é crer que você tem um chamado de Deus e que sua vida cumpre um propósito divino. Vou repetir, é necessário que você creia que você tem um chamado de Deus e que a sua vida, ela cumpre um chamado divino. Isso é uma questão de fé, você não é um acidente do acaso. Por que você trabalha? A pessoa às vezes ela responde a essa pergunta dizendo: olha, eu trabalho porque eu preciso ter dinheiro. Mas por que você quer ter dinheiro? Bom, eu preciso ter dinheiro para comer, para me alimentar. Ok, mas por que você quer se alimentar? Bom, eu quero me alimentar porque eu preciso ter saúde. Mas para que você quer ter saúde? E elas respondem: para trabalhar. Perceba então que a vida vira um completo ciclo vicioso, em que não há nada positivo de fato.
Você já entendeu que, na verdade, então, as pessoas estão vivendo, na maioria das vezes, a vida delas longe do propósito de Deus? É muito importante você ter clareza de que a sua vida cumpre um propósito divino, ou seja, há um destino espiritual para você, há uma promessa de Deus para a sua vida. Você começou em algum lugar, no dia quando você creu em Cristo, mas há um propósito elevado. A salvação não é o fim da sua jornada, a salvação é apenas o primeiro passo. Mas em segundo lugar, é necessário também encarar a oração como um alimento que lhe dá força e energia espiritual e não como uma lei. Talvez essa é uma das lições que eu tenho mais aprendido com Deus nesses dias, a respeito de oração. É necessário nós termos um coração que ora. A oração não é uma obrigação religiosa, a oração é um grande privilégio espiritual. Eu sei que às vezes nós nos preocupamos muito com o tempo que nós oramos, mas acredite, a grande relevância não está no tempo que você ora, mas sim na qualidade da oração. Em nenhum lugar a Bíblia diz que Deus ele conta quantas horas ou quantos minutos nós oramos, mas a Bíblia é clara em mostrar que a oração ela possui um peso espiritual, ou seja, não importa se você orou 2 ou 5 horas, mas o que importa é se você orou de todo o seu coração, se você buscou de todo o seu coração. Agora, a base para você ter as suas orações respondidas é você rejeitar o merecimento e confiar exclusivamente na graça de Deus. Não é o tempo da sua oração que fará com que Deus responda você. Não é algum mérito que você tenha na sua vida. É exclusivamente a graça de Deus. Em terceiro lugar, leia a palavra de Deus com os olhos do coração. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus, ela é o alimento. A palavra de Deus, ela é o nosso nutriente espiritual. Ela é a nossa fonte de sabedoria. A grande questão é que muitas vezes há irmãos que leem a Bíblia, mas infelizmente não a leem com os olhos do coração. Eles leem a Bíblia simplesmente com a mente e não permitem que a verdade da palavra de Deus penetre no coração deles. Quando você se coloca diante da palavra de Deus, é necessário que você tenha um coração sem véu, para que você possa enxergar as revelações de Deus. Para que você tenha um coração sem véu, é necessário estar atento à graça de Deus, é necessário procurar Cristo nas páginas da Escritura. À medida que você se enche da palavra de Deus, olhando para ela com os olhos do coração, isso gera fé no seu coração. Você quer conhecer mais a Deus durante esses 14 dias? É necessário que você conheça a palavra de Deus. Aplique o seu coração em amar a verdade da palavra de Deus. Quarto lugar, mais importante que a inteligência intelectual e emocional é a inteligência espiritual. O que é a inteligência intelectual? A inteligência intelectual é a capacidade de solucionar problemas, de ter um raciocínio lógico. É aquela pessoa que tem a capacidade de resolver questões de matemática, de física e assim por diante. Só que tem pessoas que são cheias dessa inteligência, mas não têm profunda inteligência espiritual. Eu sei que no sistema que nós vivemos, esse tipo de inteligência é a que mais é valorizado. Só que isso é um grande problema. Tem muita gente que tem inteligência intelectual, mas não tem nenhuma inteligência emocional. Não sabe se relacionar com as pessoas, não consegue conviver com os outros, não consegue construir relacionamentos saudáveis. Isso é uma doença para a vida, porque todo mundo, para viver bem nesse mundo, precisa de relacionamentos que sejam saudáveis. É gente que resolve facilmente problemas de matemática, são bons com a tabuada, são bons em resolver problemas complexos, mas infelizmente não conseguem amar e serem amados. Se nós observarmos bem, a mulher, ela já tem muito mais esse tipo de inteligência, ela percebe a necessidade do outro mais facilmente. Quando você é cheio dessa inteligência emocional, você consegue se relacionar melhor com as pessoas. Agora, a principal inteligência não é a intelectual ou a emocional. A principal inteligência é a inteligência espiritual. A Bíblia chama essa inteligência de sabedoria. E certamente isso é algo extremamente necessário para as nossas vidas. É muito importante você ter sabedoria para saber como viver a vida, como responder questões difíceis com relação à sua fé,
como se portar diante de crises, de tribulações, de problemas. O apóstolo Tiago disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. É muito importante você crescer em sabedoria, porque somente se você crescer em sabedoria, você poderá viver uma vida cristã saudável. Em quinto lugar, é necessário crer que todas as coisas irão cooperar para o seu bem. Todas as coisas vão cooperar para o bem no final do caminho que você está trilhando, porque existe um arranjo celestial sendo feito ao seu respeito. Talvez você queira saber como Deus vai fazer. Porém, a grande pergunta não é como Deus vai fazer. Nós podemos simplesmente descansar crendo que Ele irá fazer. Deus está articulando todas as coisas para o seu bem. Deus está escrevendo toda a história para um final que será bom e proveitoso para você. Eu sei que o inimigo quer nos amedrontar em tantos momentos, mas creia, a história não fugiu do controle de Deus. A história não fugiu da mão soberana de Deus, e Deus continua construindo. Ele continua conduzindo todas as coisas para o seu bem. Em sexto lugar, cultive uma atitude mental positiva para ter uma vida espiritual sadia. Pastor, como assim ser positivo? É simples, fale positivamente, se discipline no seu falar, corte da sua boca a murmuração, palavras de reclamação. Você recebeu o seu salário, agradeça ao Senhor, seja positivo. Você precisa sempre ter uma fala carregada de positividade. Não é uma positividade vazia, mas é uma positividade que se baseia naquilo que a palavra de Deus já diz que é uma realidade sobre a sua vida. Eu não creio que todas as coisas darão certo para mim por causa do meu mérito, mas eu creio que eu sou mais do que vencedor, porque é isso que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Portanto, em cada área da minha vida, eu espero e eu viverei o melhor de Deus. E vai ser assim com você também. Em sétimo lugar, creia que a generosidade é como um bumerangue espiritual. Isso mesmo. A generosidade é algo que você abençoa a vida de outras pessoas, a vida da sua igreja local, pessoas que têm necessidade, mas isso é sempre algo que vai retornar para você. Só que há algo maravilhoso nisso, porque quando você semeia uma semente de laranja, você não colhe apenas uma laranja, você colhe um pé de laranjas. Então perceba que a colheita, ela sempre é mais abundante do que aquilo que você semeou. Então semeie abundantemente e tenha convicção. Melhor coisa é dar do que receber. Em oitavo lugar, o que diferencia o fazer do não fazer é apenas uma decisão seguida de um gesto simples. Então preste atenção, se a porta abriu, entre na porta. Se você estava orando por algo, nós falamos aqui sobre oração anteriormente, se você estava orando por algo e Deus abriu uma porta, entre por ela. Se um desafio foi colocado diante de você, abrace o desafio, dê um passo, não fique parado, se movimente, abrace as oportunidades. Se é lá no seu trabalho, se é na vida da igreja, isso é Deus querendo abençoar você. E isso será maravilhoso. Você será surpreendido por Deus, não tenha medo, porque Deus é por você, Deus vai te abençoar, Deus estará com você nesse novo desafio. Em nono lugar, cultive a simplicidade dos pombos e a prudência das serpentes. Quem afirmou isso foi Jesus. A serpente é astuta, ela é esperta, a serpente é inteligente. O problema é que a maioria das menções na Bíblia a respeito da serpente são menções negativas, e é claro que a maioria delas estão associadas ao diabo. A Bíblia fala em Apocalipse que o diabo é a antiga serpente. Então como que Jesus agora ele está falando para eu me tornar como uma serpente? É porque ele quer que você faça como ele. Jesus se tornou a serpente na cruz. A cruz ela foi a serpenteira, a cruz ela é a ratoeira do céu, a cruz é a santaneira de Deus, onde a sabedoria de Deus foi revelada, porque Jesus ele nunca pecou, mas ele se fez pecado na cruz, mesmo sem ter pecado. E Jesus se fez semelhante à cobra, semelhante à serpente, mas ele mesmo não é a cobra. Quando você entende a mensagem do Evangelho, essa mensagem faz de você como uma cobra sem ser cobra. Essa mensagem faz de você esperto, essa mensagem faz de você inteligente, alguém astuto, alguém sábio, porque a sabedoria é a cruz. Paulo diz que Cristo ele se tornou em Deus Pai a nossa sabedoria, a nossa redenção. Cristo é tudo em nós.
Então, por um lado, você deve ser astuto, inteligente, sábio, perspicaz, mas por outro lado, você deve ser também como a pomba. A pomba é simples, a pomba é pura. A pomba é, na verdade, um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia. Então, seja sempre cheio do Espírito Santo. E 10º e último lugar, nunca deixe de se avaliar com receio de ser uma acusação do diabo. Eu quero equilibrar o ensino dessa afirmação. Eu sei que nós sempre pregamos que nós devemos nos livrar de toda introspecção, e isso é verdade. Você não deve procurar encontrar culpas e falhas em você. Mas, por outro lado, você também não deve encontrar em você mérito e boas obras. Toda introspecção procede do maligno. Agora, não é errado você se avaliar de uma maneira que seja madura. Você pode avaliar como você tem desempenhado o seu trabalho, você pode avaliar como você tem liderado a sua célula e tomar decisões práticas para mudar e, principalmente, orar sobre essas mudanças que são necessárias. Como eu vou saber se algo é realmente uma introspecção ou uma avaliação espiritual madura? É simples, basta você discernir se enquanto você se avaliava, você teve esse impulso de mudança, de levar isso para diante de Deus e ver aquela área da sua vida sendo transformada, ou se você se encheu de culpa e de condenação. Se você se encheu de culpa e condenação, certamente essa não é uma avaliação espiritual saudável. Não se conforme com uma vida ruim. Não se conforme com um casamento ruim, não se conforme com uma vida financeira ruim, com um ministério sem frutos, não se conforme com problemas, porque a sua realidade pode ser diferente. Há suprimento do céu para você, a graça de Deus disponível para você. E Deus quer mudar a sua história, fazendo com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Deus te abençoe e continue firme nessa jornada de jejum e oração. Deus está fazendo nesses dias tudo novo de novo na sua vida.